Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E para você que está chegando agora, seja mais do que bem-vindo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou contar aqui um pouco da minha história. Vou começar desde lá bem do comecinho de quando eu era criança. Porque para vocês terem noção, de 10 filhos vivos, eu fui a única que nasci em hospital. Desde o ventre da minha mãe que começou o meu sofrimento. Ela me relatava que desde quando ela descobriu a gravidez, já foi um sofrimento de dar dó. Ela até brincava comigo que eu fui a única filha que mais dei trabalho para ela. Agora eu não sei se eu era muito sapeca quando eu era pequenininha, não sei. Porque todos os partos delas foram domiciliar. Ela teve todos os filhos em casa. Só eu que nasci no hospital. E quando ela entrou em trabalho de parto, ela tentou o parto em casa, não deu certo, aí levaram para o hospital. E lá ela passou 2 a 3 dias em sofrimento para me ganhar, né? E foi muito difícil o parto dela. E ela me relatou que ao nascer eu quase vim a óbito. Pessoal, eu sou de uma família muito pobre, muito humilde mesmo. Eu lembro que quando eu era criança, já grandinha, assim, de uns 7 anos, mais ou menos. Eu lembro de tudo. Que tinha dia que a gente amanhecia, não tinha o café da manhã. Chegava meio-dia, não tinha o almoço. Era muito difícil. E a minha mãe, ela recebia uma pensão do meu pai, pensão por morte, sabe? Porque quando meu pai faleceu, deixou essa pensão para ela. E se fosse uma pessoa normal mesmo, que não fosse explorada, porque eu tenho isso como exploração. Porque esse salário que ela recebia era um salário mínimo, mas só ela com 4 crianças dava muito bem para sobreviver, né? Mas a minha mãe era explorada. Explorada em que sentido? Eu não sei se isso acontece em todas as igrejas. Desde quando eu me entendi que minha mãe era evangélica, sabe? E era assim, quando ela recebia o salário dela, ela tinha que tirar ali praticamente a metade do dinheiro para dar de para a igreja, para o pastor. A compra que ela fazia, a compra do mês, se não fosse essa situação, dava tranquilamente para a gente passar ali o mês até ela pegar o dinheiro novamente. Porque eu lembro que ela comprava, antigamente era aquelas sacas assim grandes de arroz que ela comprava arroz, comprava as coisinhas básicas. Eles exigiam que ela desse a metade do dinheiro e a metade das coisas que ela comprava. Então, se ela comprava um saco de arroz, eu não sei se era de 30 quilos, eu não me recordo. Sei que era um sacão grandão assim. E aí ela tinha que dividir aquilo ali tudinho. A metade ficava para ela aqui e a metade dava lá para a igreja, para o pastor, sei lá. E eu achava aquilo ali um absurdo, certo? Eu não sei se isso acontece em todas as igrejas. E o que sobrava ali dava mal uma semana. O que chegava a ficar mais tempo era o arroz, que era saco grande. E aí chegava dia que não tinha nada para comer, tinha o arroz, ela fazia ali o arrozinho, a gente comia, mesmo arrozinho branco. Minha mãe sofreu muito para cuidar da gente. Aí quando eu me entendi, fiquei maiorzinha, mas a faixa de uns 12 a 13 anos. Aí eu queria, sempre quis trabalhar para ajudar ali a minha mãe, sabe? Porque eu via aquele sofrimento dela. Eu queria trabalhar. Sempre pedia para ela, mãe, deixa eu trabalhar na casa de alguém, assim, de trabalhar em casa de família, sabe? Aí tinha uma vizinha lá que tinha uma irmã que estava precisando de uma pessoa para cuidar, para fazer companhia para a filha dela.
A irmã dela veio, elas foram lá em casa para pedir para a mamãe para me ir para trabalhar lá como companhia da filha dessa pessoa. E aí, mamãe não queria deixar de jeito nenhum, porque eu nunca tinha saído de casa, né? Ela não queria deixar. Eu acho que coração de mãe sabe as coisas, sente as coisas, né? E aí eu chorava. Lembro que eu chorava muito pra ir. Até que ela deixou, né? E aí eu fui pra essa casa trabalhar. E pessoal, eu fazia de tudo. Eu era bem novinha. Ela disse que era só pra me fazer companhia pra menina dela, né? Mas ao chegar lá eu fazia de tudo, de tudo. Levantava 3 horas da madrugada para preparar café para os filhos delas que estudavam no centro. Ela morava num lugar mais afastado do centro e os filhos delas estudavam no centro. Então eu tinha que acordar bem cedinho mesmo, para preparar o café da manhã dos filhos. Aí já ia lavar roupa, montanha de roupa na mão mesmo, ali no tanque, esfregando tudo. Roupas encardidas que parecia mais pano de chão. E fui muito humilhada nessa casa por não saber cozinhar, por não saber ainda esse negócio de limpeza, porque eu era bem novinha, sabe? E fui, por quê? Eu fui pra lá pra fazer companhia pra filha, não pra trabalhar de doméstica. E trabalhava muito. Quando completou o mês, não recebi um centavo. Chegou o outro final de mês, não recebi nenhum centavinho. Eu achei estranho, porque ela disse que ia me pagar, que ia me dar o dinheiro, né? Por eu ir fazer companhia para a filha dela, tudo. Só que eu não recebi nenhum centavo. Se eu não recebia, eu não ia fazer, né? E aí ela me levou, botou num carro. Um dia ela pediu para mim me arrumar e arrumar minhas coisas. E eu fiz. Não conhecia a capital, ela morava na capital. Não conhecia. E aí essa pessoa me botou no carro, me levou para a rodoviária. E eu achando que ela tinha comprado a passagem para mim, né? Para me voltar. Pelo menos isso. E quem disse? Eu não sabia de nada, não sabia como era que funcionava esse negócio de compra de passagem, não sabia como era, né? E aí ela disse, olha, é aquele ônibus ali que tu, é naquele ônibus ali que tu vai voltar para casa. Se ela me pegou lá na minha casa, qual era dela me botar dentro do carro e me deixar lá na casa da minha mãe, né? Mas ela não fez isso. E aí eu falei, tá bom. E aí todo mundo entrando lá, tal. Aí eu fui entrar no ônibus. E a pessoa, o cobrador, perguntou pelo meu bilhete de passagem. Aí eu falei que não tinha. Aí eu falei assim, não, a mulher ali que me trouxe, ela disse que eu ia voltar para casa nesse ônibus aqui. E ele disse, não, para você entrar e para você voltar para sua cidade nesse ônibus, você tem que ter a passagem. A pessoa não comprou a passagem, não me deu R$ 1 furado pra nada. E aí eu passei o dia nessa rodoviária, sem comer, sem beber, sem nada, sem nada. Aí eu comecei a me desesperar, né? Porque já estava anoitecendo e eu falei, meu pai, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu não tinha contato dela, não tinha celular, não tinha nada. Não tinha como entrar em contato com ninguém. Eu já entrando em desespero, chorava que nem criança. Eu era criança ainda, né? E aí teve uma pessoa lá que viu a minha situação e perguntou para onde que eu ia. Aí eu falei assim, eu vou para tal lugar. E aí ele perguntou, você quer uma carona? E aí eu fiquei com medo, assim, veio um monte de pensamentos na minha mente, né? Porque eu assistia TV e via muitas coisas acontecendo de pessoas abusando de adolescente, criança, sabe? Aí eu fiquei com medo. Aí ele falou, não, não pode, não fique com medo que eu não vou lhe fazer mal. Aí eu falei, tem certeza? Você vai me levar na minha casa? Ele, vou. Aí eu falei, tá bom, então
eu vou. Aí essa pessoa me levou para minha cidade e me deixou em determinado lugar. Graças a Deus ocorreu tudo bem, aí me deixou em tal lugar. Aí eu peguei e fui para casa. Cheguei em casa já de noite, e minha mãe não estava em casa, estava para a igreja. Aí eu cheguei lá sem nada, sem uns centavos, nem roupa eu tinha mais. A mulher não me deu nada. Então foi um perrengue, foi um sofrimento. E foi isso, essa parte aí da história, desse meu sofrimento. E aí a gente passava muita necessidade, muita necessidade. Eu tinha muita vontade de estudar para trabalhar, ter um futuro melhor, sabe? Só que nessa escola que eu ia, nessa época lá, se você não tivesse um caderno, uma coisa, você não estudava. Então eu não tive a oportunidade de estudar quando eu era criança. Eu só estudei, tem aquele. Antigamente falava o jardim de infância, né? Eu só estudei o jardim de infância e o primeira série. Só isso. E aí eu não estudei mais. Minha mãe não tinha condições de comprar um caderno pra gente. E aí eu já fui estudar, já depois de adulta, fiz o EJA, né? Graças a Deus consegui fazer pelo menos até o segundo grau. Não fiz faculdade porque o meu sonho era ser enfermeira. Eu tenho um problema, pessoal, que eu não posso ver sangue de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Que eu passo muito mal, chego até a desmaiar quando eu vejo sangue. Até se eu cortar o meu dedo aqui e eu olhar aquele sangue assim, eu já começo a passar mal. Aí eu pensei, poxa, desde eu pequenininha, deu novinha, que eu sempre tive um sonho de ser enfermeira, né? Eu acho muito bonita essa profissão de enfermagem. Aí eu pensei assim, poxa, como é que eu vou ser enfermeira se eu tenho medo de sangue? Se eu tenho pavor a sangue? Pra mim, enfermeiro vê tanta coisa, sangue, essas coisas. E aí não deu. Eu tinha esse sonho de ser enfermeira. Aí eu não tive a oportunidade de estudar, eu já fui estudar. Depois que eu me casei, porque o único benefício que a pessoa fez por mim foi me colocar para estudar. Mas nesse relacionamento eu sofri. Sofri muito. Não sofri agressão, ele nunca me agrediu fisicamente, mas como eu era ainda bem novinha, eu achava que a pessoa te humilhar, falar coisas pra você. Eu achava que aquilo não era agressão, mas hoje em dia eu tenho mais entendimento, eu sei que aquilo era um tipo de agressão, agressão verbal e psicológica. Sofri muita agressão psicológica, muita mesmo. Passei 14 anos nesse relacionamento, tá? Aí antes de eu me separar, a minha mãe tava com um problema que ela tinha um problema de esquizofrenia, sabe? E aí ela tava morando sozinha, tinha muita crise. E aí para me cuidar dela, eu levei ela pra casa que eu morava com essa pessoa. A minha mãe, pessoal, ela era bem escurinha na cor, sabe? Negra. Hoje eu sei que aquilo que ele fazia com a minha mãe era preconceito, era agressão psicológica e verbal também, porque ele falava pra gente que ele não gostava de preto. Essas eram as palavras dele. Eu odeio preto, tenho nojo de preto. E aí ele xingava muito minha mãe de preta imunda. Só que como eu era ainda ingênua, ou não queria enxergar, tava com uma venda nos olhos, eu achava aquilo ali. Ah, ele tá zangado por causa que quando ela tinha crise, as crises de esquizofrenia dela, ela brigava muito, falava muita coisa, aí ele xingava muito ela dessas coisas. Aí chegou um dia que ele. Foi nesse dia que eu saí de casa. Que ela tava no alto da escada, aí ela tava em crise, sabe? Falando muito, brigando muito. Aí ele tinha subido pra pegar não sei o que lá pra cima, na parte de cima da casa. E aí ela falando lá e ele deu um empurrão nela. Ela não chegou a cair, não chegou a rolar a escada. Só que quando você está no alto de uma escada e uma pessoa te dá um empurrão, se você não cai e rola ali, você desce ali disparado, né? E foi isso que aconteceu com ela. E aí, nesse momento, eu fiquei tão revoltada com aquilo, tão revoltada,
que parece que minha venda, naquele momento minha venda saiu. Aí a gente discutiu, falamos alguma coisa, aí ele disse assim, olha, eu quero que você pegue suas coisas e as coisas dessa preta e saia da minha casa. Falou um bocado de coisa, um bocado de barbaridade, e aquilo me encheu o saco, mesmo me encheu. Aí eu peguei as minhas coisas e a dela e saímos de casa. Esse foi o meu maior erro, porque eu morei 14 anos com essa pessoa, ou mais, porque nas minhas contas é 14 anos que eu morei com ele. Aí eu saí de casa só com uma malinha pequena, com algumas roupas. Aí eu pensei, eu vou sair, eu vou passar uma semana fora, aí depois eu volto, pego minhas coisas e vou para outro lugar. Vocês acreditam que quando eu voltei, ele nem sequer deixou eu entrar lá na casa para pegar minhas coisas? Não deixou. E aí eu fiquei sem rumo, sem saber o que fazer. Aí eu fiquei morando de favor na casa dos outros. E até a minha casa terminar de ser construída, porque eu tenho uma casa lá no Maranhão. Quando eu fui para minha casa, aí ele disse assim, olha, eu vou trazer tuas coisas. Eu achando que ele ia levar algumas coisas que eu tinha... Eu sempre trabalhei lá, né, também. Eu tinha conjunto de panela, tinha prato, copo, tinha basicamente as minhas coisinhas tudo de casa. Vocês acreditam que as coisas que ele levou pra lá, pra essa minha casa, foram só as coisas que eram da minha mãe, que para as coisas dela não ficar sozinha lá na casa. Aí eu peguei, eu e ele, pegamos e levamos lá pra casa que a gente morava. Eu achando que ele ia levar as coisas, algumas coisas lá, ia me dar alguma coisa. Mas não, ele só levou as coisas que eram da minha mãe. Aí ele andou comentando por lá que ele me deu uma casa mobiliada com tudo. Aí todo mundo que me via assim, nossa, Mari, você teve sorte, saiu de um casamento bem de vida, né? Ganhou uma casa bem, com tudo dentro, mobiliada. Aí eu falei, mobiliada? Que casa mobiliada? Não tem casa mobiliada, não. Não, porque fulano de tal disse que se separou de ti, mas deu uma casa mobiliada, com tudo dentro. É. Aí eu falei, mobiliada? Negativo. Se você quiser ir ver lá as coisas que eu tenho lá na minha casa, são coisas que eram da minha mãe. Não coisas que ele me deu. Aí tudo bem. Aí passou essa fase com essa pessoa. Foi uma fase muito ruim na minha vida. Nos separamos. Aí eu fui morar sozinha. Aí eu peguei, não estava me sentindo bem naquela cidade. Aí eu fui para São Paulo. Só passear mesmo, que eu já estava mais estabelecida, tinha meu dinheirinho. Aí eu peguei e fui para São Paulo só passear mesmo. Fui para São Paulo, passei uns dias lá em São Paulo. E depois de São Paulo, como eu não queria voltar para lá de novo, para a cidade que eu morava, aí eu fui para Minas Gerais. Aí eu passei um tempo lá em Minas, aí não deu certo lá, aí eu voltei pro Maranhão. E chegando no Maranhão, eu conheci uma pessoa que eu tentei um relacionamento com essa pessoa. E não deu certo também. Essa foi a pior escolha que eu fiz na minha vida de todas. Foi me relacionar com essa pessoa, porque essa pessoa era extremamente agressiva, não me respeitava de maneira nenhuma. Ele passava de semanas fora com a ex-mulher. Vocês acreditam? Ele jurava pra mim de pé junto que não tinha mais nada com ela, mas tinha, porque a própria mãe dele me dizia assim, eu perguntava, fulana de tal, você não sabe onde é que fulano tá? Aí ela falava assim, acredito que tu não sabe. Tá na casa da esposa dele. Essa pessoa era extremamente agressiva. Eu apanhava praticamente todos os dias.
Sabe quando você tá num relacionamento que você apanha, sabe que é abusivo, tenta se separar daquela pessoa, mas tem uma coisa assim que te prende àquela pessoa? Fui muito agredida mesmo. Olha, tinha dia que ele só faltava era me matar de tanto bater. Aí eu ficava ali toda roxa, com vergonha de ir para a cidade, para minha casa, porque a gente estava morando no interior lá deles, lá, né? Ficava com vergonha de ir para a rua com a cara toda roxa, toda cheia de hematomas, sabe? E aí eu ficava por lá mesmo. Ele saía, passava 1, 2 dias, aí quando ele voltava, meu amor, tal, me perdoa, não vou mais te fazer isso e tal, e bababá, e me iludia, e a jumenta aqui caía na lábia do malandro de novo. Foi por muito tempo assim. Tinha um irmão dele lá e falou: Menina, te separa desse cara, esse cara vai acabar te matando. Aí eu falei pra ele: Como é que eu vou me mudar? Como é que eu vou sair daqui se eu ainda não tenho dinheiro, ainda não recebi meu dinheiro e não tenho como pagar um carro pra levar minhas coisas lá pra cidade? Ele falou: Tu quer ir embora? Eu disse: Eu quero ir embora. Aí ele pegou. Pronto, eu vou pagar o carro pra tu levar tuas coisas. Tá bom. Aí ele pegou, pagou o carro levou minhas coisas pra rua, lá pra minha casa da cidade. E aí eu fiquei por lá. E adivinha? O malandro foi atrás de novo. Me ludibriou, me ludibriou, me ludibriou. E eu acabei voltando de novo, mais uma vez. Aí eu deixei ele ficar lá e disse assim, não, mas só que agora eu vou ficar aqui na minha casa. Eu não vou mais ficar nesse vai e vem, não. Vou ficar aqui na minha casa. Se tu quiser, é aqui na minha casa. Tá bom. E aí ele passou uns 2 dias em casa quietinho. E aí foi-se embora. Passou quase 2 semanas fora de casa. Quase 2 semanas. E aí quando ele chegou, eu fui reclamar. Eu não ia mais aceitar aquela situação. E a gente discutiu. Aí ele saiu de novo. Disse que não ia ficar escutando loucura de mulher. Ciumeira de mulher. Aí saiu. Aí já de noitinha ele chegou. E aí começou a tortura, as agressões. Ele nunca tinha me batido tanto como nesse dia. E eu gritando por socorro. Ele me botou dentro do quarto, em cima da cama, e me batendo. Aí eu tentando sair, ele me empurrava em cima da cama e soco. Eu gritava por socorro, tentava sair para correr para a porta para tentar abrir. Ele trancou a porta e escondeu a chave, olha só, para mim não sair. E aí eu teve uma hora que eu consegui me soltar dele, corri lá na porta para tentar abrir, e cadê a chave? Ele tinha escondido, tinha tirado. E aí ele me puxou pelos cabelos lá pro quarto de novo. E continuou, me jogou em cima da cama e porrada na chute. Tanta coisa, pessoal. Ele subiu em cima de mim assim. Era tanto murro, ele fazia assim, como socando assim, como se estivesse socando não sei nem o que. Eu fiquei toda cheia de hematoma, toda roxa. A coxa da cama ficou toda cheia de sangue. Que ele deu, batia na minha cara, aí eu me virando assim pra cuidar, e batia na boca. Fiquei toda ensanguentada. E aí, não satisfeito, ele tentou me matar. Ele pegou, prendeu meus braços embaixo da perna dele. Eu lembro até aí, eu já tava quase desmaiando já de tanto apanhar. Eu lembro que ele colocou meus braços, colocou as pernas assim, em cima dos meus braços, sabe? Pra mim não conseguir sair. E aí pegou aqui, ó, com as duas mãos aqui, ó. E apertava com tanta força e eu tava sentindo que tava morrendo, gente. Passou tanta coisa na minha mente nesse momento, tanta coisa. Lembrei da minha mãe, lembrei de... Porque minha mãe nessa época ainda era viva ainda. Lembrei de tudo, lembrei de tudo. Pedi pra Deus não me deixar morrer naquela situação, sabe? Porque eu ainda tinha muita coisa pra viver. Eu não conseguia mais respirar. Eu sentia o meu coração fazer assim, um pouco. Assim, já querendo parar, sabe?
Porque se a pessoa não tá respirando, logicamente que o coração vai parar, né? E aí eu apaguei. Não me lembro mais de nada. E aí eu já acordei no outro dia no hospital, já hospitalizada. Aí tinha uma pessoa lá para me fazer companhia, a esposa do irmão dele. E vocês acreditam que o imundo ainda foi lá para tentar me ver? Eu acordei no outro dia, já tinha lá polícia, tinha o pessoal do corpo de bombeiro também lá que me levou, né? Quando eles vieram para falar comigo, eu tentei falar e simplesmente a voz não saía. Tava sem voz. Não falava de jeito nenhum. Quase eu morro. Quase, quase, quase. Porque eles foram lá para fazer o boletim de ocorrência, alguma coisa assim. Só que eu não tava conseguindo falar, sabe? Fiquei lá nesse hospital pra até eu me recuperar para eles ir lá para fazer o boletim. E da noite anterior eu não tinha jantado, não tinha comido nada, passei o dia todo lá no hospital sem comer, sem beber, sem nada. Porque eu tava num lugar lá isolado, sabe? Pra me colocar no lugar lá onde ele não pudesse me encontrar. Sem comer, sem beber, sem nada, pessoal, sem nada. Vocês acreditam? Nem água me deram para me beber. E aí eu peguei e disse, rapaz, eu não vou ficar aqui para morrer de fome, não. Se o cabra quase me mata, eu ainda vou ficar aqui nesse hospital aqui para morrer de fome? Vou não, vou me embora. Peguei, saí, fui me embora. Mas antes de eu ir para casa, eu passei na delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Eu já estava conseguindo falar mais ou menos. Chegando lá, me fui muito maltratada. Em que sentido? Não quiseram me ouvir, não fizeram nada por mim. E a pessoa lá que me atendeu queria testemunhas que viram a agressão, que viram ele me agredindo. Esse foi o procedimento que fizeram. Queria que eu levasse uma testemunha que tivesse visto o maldito me agredindo. Agora, como que eu ia levar uma testemunha que tivesse visto tudo o que aconteceu se eu estava trancada dentro da minha casa, dentro de um quarto, só eu e o agressor, como era que eu ia levar uma pessoa pra, né? E foi isso que aconteceu, pessoal, na minha vida. E tem muito mais histórias cabeludas, cabeludas. Essa é só a primeira parte, vai ter outras partes também, tá? Se vocês quiserem saber mais histórias, mais coisas sobre mim, deixe aí nos comentários, tá? Se você quiser saber mais coisas. Deixe o seu gostei aí, tá, pessoal? E para você que tá chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui, tá? Se vocês quiserem mais história, parte 2, 3, 4, porque tem muita história para contar. Deixem aí nos comentários, tá? Então, um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Então, tchau.